boas-vindas a todo o público da TV 247, começando mais uma entrevista que a gente deveria chamar de mais uma aula com o professor Alisson Leandro Mascaro, professor de Filosofia do Direito na Universidade de São Paulo. Boa tarde, Alisson, tudo bem com você? Querido Leonardo, boa tarde, tudo bem? Uma alegria estar com você mais uma vez e com todo o público da TV 247. Vamos lá, vamos em frente. E agradecendo a Isabel Perides, dizendo as entrevistas são imperdíveis, sempre uma aula, concordando aqui também o Leonardo Godoy e a Eládia Maria Cruz chegando como assinante. Antônio Galvão mandando uma saudação. E eu queria começar, Alisson, perguntando a você sobre a conjuntura internacional. A gente combinou, né, de fazer essa entrevista passando pela geopolítica, pelas tensões internacionais, a gente está num mundo em guerra, e depois abordar as consequências desse contexto para o Brasil. Qual que é o cenário atual que você observa sobre a guerra na Ucrânia? Querido Leonardo, eu penso que esta guerra na Ucrânia, ela revela algo mais do que a própria guerra na Ucrânia. Existe uma análise do teatro da guerra, que é efetivamente o espaço territorial ucraniano, russo e também os correlatos da fronteira desses países, como, por exemplo, a movimentação da Finlândia e da Suécia. Então, existe, eu diria, uma narrativa e uma análise deste microcosmo do ambiente do leste europeu e de suas contradições, inclusive dos horrores da guerra nestas circunstâncias e do flagelo que isso representa para as populações. No entanto, existe uma movimentação geral da sociedade capitalista mundial que tem na guerra da Ucrânia, eu diria, um ponto aqui nodal, um ponto exemplar deste movimento e desta dinâmica geopolítica do capitalismo. Eu penso que aquilo que ocorre no ano de 2022 é uma espécie de virada de página de um movimento do capitalismo mundial que começa na década de 70 para a década de 1980 e que leva a um apogeu de um domínio muito peculiar dos Estados Unidos, que foi um domínio sem nenhum polo contrastante, dado que ele vinha de meio século tendo contraste da União Soviética. E então, por muito tempo, os Estados Unidos investiram numa espécie de imperialismo de guerra total, que deu muito certo, que deu no imediato muito certo, até que começa de tanto dar certo, dando errado, porque o dar certo, daqui a pouco eu vou explicar, que é apenas uma espécie de imediatitude daquilo que vai dar errado, agora começa a se esgarçar este modelo do dar certo do padrão estadunidense. Então, efetivamente, o bloqueio estadunidense à Rússia é um bloqueio que deveria funcionar como funcionaram todos os demais bloqueios. Isto impediu, por exemplo, que Cuba pudesse se desenvolver, isto fez sangrar a Venezuela, isto deu golpe em Honduras, no Paraguai, no Brasil, isto tirou a família Kirchner da Argentina, isso derrubou Rafael Correa do Equador, isto desgraçou a América Latina, desgraçou muitos países da África e do Oriente Próximo, e era para desgraçar, além de países como Afeganistão, Iraque e outros mais, era para desgraçar a Rússia. E, no entanto, essa desgraça não veio. Então, efetivamente, o que eu percebo é que nós estamos acelerando casas de uma geopolítica do capital que, em algum momento, a partir desta aceleração, se perceberá que os Estados Unidos começam a viver o custo da sua disfuncionalidade. Ou seja, por mais que ameacem, por mais que digam que vão isolar, que vão fazer bloqueio e algo mais, de repente, em algum momento, a própria sociedade capitalista e a economia capitalista aprenderam a ter subterfúgios de tal sorte que fecha uma porta e eles abrem uma janela. É muito interessante essa sua introdução, Alisson. Só para lembrar que ontem o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele concedeu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos e o Ocidente podem sair dessa guerra sem absolutamente nada, sem nada, né? E é um pouco isso também, a ineficácia das sanções, a inflação voltando com força na Europa, nos países ocidentais, o chanceler alemão Olaf Scholz reconhecendo
que as sanções estão trazendo um custo muito alto para os países europeus, e eu acho que isso dialoga com esse ponto que você colocou, que é a disfuncionalidade do sistema, né? Então, o sistema está chegando ao seu esgotamento? Na verdade, o sistema capitalista é estruturado na crise. Não há um momento do capitalismo em que ele seja ótimo. Um sistema no qual 0,1% da população do mundo explora 99,9%, esse sistema está na beira do precipício todos os dias. Então, desde que há capitalismo, bastaria os pobres e trabalhadores do mundo se levantarem, no outro dia de manhã, o capitalismo acaba, a exploração acaba e os pobres e os trabalhadores tomam o poder e organizam a sociedade de outro modo. É preciso lembrar isto, porque todas as pessoas têm a dimensão contrária. O capitalismo é invencível, ele não consegue jamais ser destruído. E eu volto a lembrar, no Brasil, em que temos 210 milhões de habitantes, de brasileiros, 209 milhões, tudo que comem, vestem, bebem, o teto que tem, o carro que tem, o que não tem, ou que não comem, enfim, não importa o que, 209 milhões de pessoas, se tem alguma coisa, vem pelo seu suor. E 1 milhão vem pelo suor dos 209 milhões. Ou seja, se amanhã cedo levantássemos nós, os 209 milhões de brasileiros, o capitalismo acabava em um dia. Não acaba porque ele tem a força da repressão, Estado, Exército e todo o aparato policial, e, em especial, ele domina a cabeça dos 209 milhões de pessoas. Então, o capitalismo controla ideologicamente o 1 milhão de capitalistas e os 209 milhões de pessoas que são exploradas, mas que não sabem que são. Aí é a cabeça e o controle da cabeça. Que, mesmo se souberem que são, acham que é melhor assim do que mudar e não saber o que acontece amanhã, de tal modo que esse contexto se dá no plano geral. Pois bem, que estou dizendo é que o capitalismo sempre foi crise. No entanto, eu escrevi isso no meu livro Crise e Golpe, da editora Boitempo. Existe crise todo dia, a todo momento, mas existem aquelas que são chamadas crises estruturais do capital. Porque todo dia os trabalhadores do mundo poderiam se levantar, não importa que dia, pode ser amanhã cedo, ontem à tarde, não importa o dia. Mas em algumas condições, o capitalismo gera aqui uma disfuncionalidade maior. Então ele entra em guerra e a guerra não acaba, ele começa a fazer uma movimentação geopolítica que destrói as condições de vida do seu povo, de tal sorte que os Estados Unidos, quando começam no tempo do pós-fordismo, no tempo do neoliberalismo, década de 70 e 80, quando os Estados Unidos começam a sangrar, além do mundo inteiro, sangrar ainda mais também o seu povo, com gente morando debaixo de marquise de prédio, gente morando em automóvel, quando tem um automóvel porque não tem casa para morar, gente morrendo com dívida hospitalar absurda e coisas nesse sentido. Esta gente começa a se matar. E, efetivamente, a gente vê que tem um atentado por semana uma pessoa entra na escola e mata não sei quantos, etc. e tal. É uma sociedade que vai aqui num nível de decomposição ainda mais absurdo. Não estou dizendo que nunca tenha havido decomposição. Todo dia que alguém morre, todo dia que alguém passa fome, a sociedade já está decomposta. Mas o grau é maior, a quantidade é maior em algumas circunstâncias. Pois bem, a minha tese, querido Leonardo e queridas e queridos que me acompanham, é que alguns países do mundo não entenderam nos últimos 50 anos, não é que não entenderam, não sofreram de modo tão direto o entendimento de que estavam se tornando efetivamente colônias do capital estadunidense. Porque qual é a novidade que agora se revela com a guerra na Ucrânia? O que mudou efetivamente em termos geopolíticos? Faz 150 anos, os Estados Unidos têm a América Latina como seu quintal. 150 é pouco, faz 200 anos que os Estados Unidos têm a América Latina como quintal, primeiro país independente do continente americano, e esse país olha para os outros e diz, eles são minhas colônias na prática. E há 200 anos, mais ou menos é assim, tirando fases ou tirando alguns espaços pontualmente. Então, na hora que os Estados Unidos resolvem não querer mais Lula e Dilma, tiram a Dilma mediante impeachment. Na hora que não gostam mais do João Goulart, dão todo o apoio para os militares do Brasil tirarem o João Goulart. O Vargas dá um tiro no peito, etc. e tal. E assim com qualquer país da América Latina. A África, a mesma coisa. A Ásia, a mesma coisa. Pois bem, qual é a novidade? A novidade é que a Europa
que tem uma história da Idade Moderna e do início da Idade Contemporânea, de países imperialistas do velho modo, que não é como os Estados Unidos são hoje, que tinha a Alemanha dominando um pedaço da Europa e a África, que tinha a França dominando a África, o continente americano, Guiana Francesa, Haiti, Canadá, o Quebec, etc. e tal, Louisiana antigamente. Pois bem, esses países que dominavam o mundo, em algum momento eles começaram a perder poder geopolítico relativo, mas eles sempre imaginaram que o poder deles estava relativamente mantido. Então a França tinha grandes indústrias, tinha exército, etc. e tal. A Alemanha só não tem exército porque perdeu a Segunda Guerra, mas ela efetivamente tem grandes indústrias, mais do que a França, inclusive, e coisas mais. A Inglaterra também foi a antiga potência do mundo. Pois bem, eles não perceberam, isso já faz 70 anos, que eles começaram a ser efetivamente dominados, colonizados pelo capital estadunidense. Só que a ficha, Leonardo e queridas e queridos, só caiu agora. De repente eles perceberam, faz 2 ou 3 meses, que eles não são União Europeia, que nenhum país europeu tem total soberania econômica, política e decisória e institucional. No final das contas, o que manda mais na Europa é a OTAN. E então, quando a OTAN manda a Europa pagar mais caro pelo petróleo ou pelo gás, só porque os Estados Unidos querem fazer uma contenção à Rússia, a Europa inteira começa agora a se depauperar, a se empobrecer num movimento que é similar ao dos Estados Unidos, ou seja, não há investimento em saúde pública, não há investimento em escola, há uma lavagem ideológica na cabeça do povo, que é aborto, Jesus, arma, minha liberdade ou coisas assim. Isso começa a chegar na Europa e efetivamente o povo europeu começa a empobrecer. Acabou a ilusão de que existissem espaços geopolíticos do capital longínquos do estadunidense. Agora os Estados Unidos fazem de modo patente a Europa de colônia. Não, essa, na verdade, é a descoberta mais impactante, de fato, dessa guerra na Ucrânia, do status colonial dos países europeus, que muitas pessoas imaginam, eles são subimperialistas, tal, não, eles são colônias também, e às vezes até mais do que os outros países, né? Porque o momento atual é de dominação total da Europa e de subordinação, né, aos interesses estadunidenses. Mas eu te pergunto, Alisson, e como é que fica a China, a Rússia e o outro lado do mundo nesse jogo? Né? Vamos ter, então, os dois blocos, a divisão entre, vamos dizer assim, de um lado o sistema imperialista, de outro lado o outro lado, vamos dizer assim? Na verdade, aqui começa uma peculiaridade. O movimento do século XX, eu vou dividir o século XX, embora a conta correta não é anos 2000 ou 1999, 2000 para 2001. A conta correta são anos 80, porque o capitalismo mudou aquilo que se chama de regime de acumulação, a fase interna de acumulação. O capitalismo mudou na década de 80. Então, quando eu falar de século XX, isto é o século XX, na maioria até os anos 80, dos anos 80 até hoje, nós tivemos uma inflexão interna dentro do capitalismo, que é o que o vulgo chama de neoliberalismo, mas, de modo mais científico, poderíamos chamar de pós-Fordismo. Fordismo é o modo de acumulação capitalista do século XX, e pós-Fordismo é o que temos na atualidade. Trato disso, inclusive, no livro Estado e Forma Política. Eu dedico um capítulo para explicar essa mudança política no mundo e no Brasil também. Pois bem, o que temos aqui é que durante o século XX, União Soviética e China operavam sistemas peculiares em face daqueles do capitalismo europeu e estadunidense. Eu diria que tanto a União Soviética quanto a China tinham peculiaridades, mas também a Europa e os Estados Unidos tinham as suas. O que eu quero dizer com isso? O sistema do Fordismo, esse sistema do capitalismo que durou a maior parte do século XX, esse sistema não tinha total dominação do capital pelos Estados Unidos. Então, a Inglaterra tinha suas grandes empresas exploradoras, a própria Escandinávia fez aqui algumas das suas empresas, tanto é que no Brasil até hoje elas por aqui estão. A França tinha suas empresas de petróleo, inclusive, de energia, a Alemanha, a Itália, enfim, com indústria automobilística, por exemplo, a Fiat e outras indústrias mais.
de tal sorte que nós tínhamos polos que começaram por conta própria antes, muitas vezes, dos Estados Unidos. A Inglaterra e a França foram anteriores aos Estados Unidos. No entanto, havia uma potência já ascendente, dominante, que era os Estados Unidos, mas não havia uma total dominação do capital estadunidense sobre os capitais europeus. Tanto assim que, tecnicamente, de modo muito pontual, um capital ou outro aqui deste sertão do mundo, que é a América Latina, a África, a Ásia, isto estou dizendo aqui em termos de luta, obviamente, estou dizendo pelo olhar deles para nós, mas nossas empresas conseguiam concorrer parcialmente nesse sistema. Petrobras, a YPF na Argentina, enfim, o petróleo mexicano, outros mais. Pois bem, o que nós temos aqui é um movimento no qual havia vários grupos capitalistas com um hegemônico que era o estadunidense. Esse é o movimento de cá. O movimento de lá, então havia a União Soviética, que tinha a pretensão de estabelecer efetivamente um circuito econômico socialista e próprio, mas que nunca estabeleceu. A União Soviética, até o final, isto é causa da crise da União Soviética, a União Soviética estava integrada no circuito econômico do capital mundial. Não totalmente integrada, mas fundamentalmente integrada. Exportava e importava, de tal modo que ela estava sob o regime da valorização do valor. Ela poderia ter se emancipado disso. O soviético constrói nave espacial, o soviético manda o cosmonauta para o espaço e coisas mais, e poderia não viver nesta estrutura dependente do mercado capitalista. Como ela tinha parcialmente dependência do mercado capitalista, a União Soviética, quando o capitalismo lhe passa as pernas, ela é destruída economicamente. A China era o mesmo movimento, embora a China, ao tempo de Mao Tse-tung, tentou dar passos no sentido da sua libertação do controle do capital ocidental. Tentou, conseguiu parcialmente, em algum momento não conseguiu, e depois a China, no tempo do pós-fordismo, toma uma política que a União Soviética toma apenas tardiamente, que foi a política de se inserir no contexto do capitalismo mundial. Pois bem, quando a China faz isso, está acontecendo aqui um movimento do lado de cá e um movimento do lado de lá. Do lado de cá, os Estados Unidos estão efetivamente dominando agora completamente as economias capitalistas ocidentais. Então, os Estados Unidos pegaram na mão grande, inclusive este Macron, que todos louvam por aí, foi uma espécie de Sérgio Moro próprio da França, porque fez com que as empresas de petróleo e de gás francesas fossem dadas aos Estados Unidos. Então, a França perdeu até a possibilidade de soberania energética. E isto a Alemanha já tinha perdido parcialmente, a Inglaterra e outros mais. Então, os Estados Unidos foram dominando o mundo inteiro. Dominaram o Brasil, porque a Petrobras aqui descobre pré-sal, e esse pré-sal é levado de graça para os Estados Unidos, enfim, roubam, inclusive, planejamento de avião da Embraer, roubam na mão grande, porque vocês vão de lembrar que o Michel Temer deu a Embraer de graça para a Boeing chupou todo o projeto, depois devolveu dizendo não quero e não paga um tostão. Então foi o roubo mais escancarado possível, imaginável, cuspiram na cara do Brasil e o brasileiro também não percebeu e a imprensa do Brasil, tirando 247 e poucos órgãos, também não fizeram questão de dar essa notícia. Pois bem, os Estados Unidos começaram a dominar o mundo, só que a China, economicamente, como potência única, e a China se imiscuiu neste movimento estadunidense, de tal sorte que hoje eles são, embora tenham uma certa polaridade, eles são um movimento só. E qual é a peculiaridade de ser um movimento com duas ênfases, mas um movimento só? Quando os Estados Unidos destruíram a União Soviética, eles tinham aqui um território, um alvo, que se eles passassem uma cruz e dissessem morram todos, o sistema capitalista continuava igual e, inclusive, ganhava um território. Foi isso que aconteceu nos anos 80 e 90. Eles tiveram lá lucros extraordinários com o fim da União Soviética. Com a China, no entanto, a China está mergulhada e atravessada pelo capitalismo e pelas suas contradições, inclusive. E quando os Estados Unidos tentam delimitar o território deles, Estados Unidos, contra o chinês, está tudo atravessado. Então, os Estados Unidos não conseguem dizer, vocês não farão tal coisa porque eu darei sanções. Se os Estados Unidos dão sanção contra a China, eles não têm máscara para cuidar da Covid. Então, o que se começa a perceber é que o jogo agora é de uma crise de outro grau que não foi a crise do século XX.
A crise do século XXI fez com que o mundo inteiro fosse todinho amarrado com a lógica da mercadoria segundo o padrão estadunidense. Contratos livres, vende para quem bem quiser, etc. e tal. A hora de desmontar esse quadro, que é o que os Estados Unidos estão tentando fazer, pode dar custos extraordinários para a Rússia e China. Detalhe, eventualmente dará custo mais extraordinário ainda para os próprios Estados Unidos. É interessante, muito interessante o que você falou hoje. Eu comentei de manhã com o Zé Reinaldo uma matéria do Olaf Scholz, chanceler alemão, em que ele falava, não, os custos para a economia alemã são muito altos, mas estamos lutando para que os custos à Rússia sejam maiores. Então parece que o capitalismo entrou numa situação de jogo de soma negativa, né? Quer dizer, na verdade, é como se os blocos estivessem competindo para ver quem causa o dano maior ao outro. Mas pode ser que, na verdade, o tiro saia pela culatra. Esse era o sentido da frase dele. Mas eu queria te perguntar, essa pergunta do Wilton Santos, se a crise do imperialismo com a guerra na Ucrânia abre uma janela de oportunidade para o socialismo. Esta pergunta de Wilton, ela se responde com não e com sim. A resposta do não é a resposta do sentido mais, eu diria, banal e imediato. Das pessoas dizerem assim, bom, muito bem, a Rússia é uma antiga União Soviética, o Estado russo tem um peso social mais decisivo dentro da Rússia do que outros estados nos seus países, assim imaginam as pessoas, também não é bem assim, porque todo país capitalista só é capitalista porque o Estado está muito presente, mas o fato é, a janela de possibilidades ao socialismo não abre porque Rússia e China liderem o socialismo. Não é por aí. A janela de oportunidade para o socialismo se abre porque efetivamente a fonte de constrangimento mais incisivo de qualquer luta socialista no mundo em todos os tempos históricos são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são o empecilho maior a qualquer luta socialista do mundo. Não estou dizendo que nenhum Estado existindo no mundo, ele também não seja um empecilho. A Rússia defende capitais russos. Então, há por lá toda a burguesia russa, como a estadunidense, e esta burguesia não vai deixar o povo russo tomar o poder. Tanto é que é bom que nos lembremos, Putin ganha uma eleição apoiado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pela Europa, contra o Partido Comunista Russo. Então, ele não é o amigo de comunistas, ele é o inimigo. Pois bem, ele está lá para manter a espoliação da privatização russo-soviética. Esta é a ideia. Então, dali não sai socialismo. O que acontece é que o inimigo decisivo, o inimigo principal, que historicamente tem se insurgido contra qualquer luta socialista, eu lhes dou alguns exemplos básicos. Quando, por exemplo, a Angola resolve fazer sua independência e caminhar para o socialismo na década de 1970, são os Estados Unidos que bloqueiam esta luta, mediante, inclusive, ação direta e ação indireta via África do Sul. Não consta que outros países tenham tido um bloqueio estrutural a essa dimensão. A China, muitas vezes, não ajuda a nenhuma luta socialista em países terceiros, mas também não é o atrapalho fundamental desta luta. Os Estados Unidos atrapalham decisivamente o mundo inteiro. Então, quando se pergunta aqui, nós estamos encaminhando com esta crise uma solução para o socialismo, a resposta é não, se tomarem a China e a Rússia como campeões da cavalgada socialista, que não são. São dinâmicas, inclusive, de capitalismo, ainda que seja capitalismo do B, ou seja, uma outra lógica do capital. Mas a fratura geopolítica do domínio total dos Estados Unidos, isto sim favorece espaços pelos quais estas ações, que no caso russo não são nada socialistas, são ações de horizonte capitalista russo, soberania capitalista russa. Mas observemos nós que a Rússia, quando dá uma espécie de cartada que desmorona a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos, desmorona ainda que seja um pouquinho, não estou aqui anunciando o fim do capitalismo, pelo contrário, é um soluço numa dinâmica da reprodução do capital, mas este soluço é uma prova de que, bem estruturado geopoliticamente, um movimento de algum país, ele consegue efetivamente encaminhar algum avanço, alguma dinâmica na sua própria resolução. Por que eu estou dizendo isso? A Rússia consegue manter o seu povo ideologicamente
coeso com os horizontes de interesse russo. E estão aqui podendo dar risada, esse interesse é do burguês russo, sim, daquilo que os Estados Unidos chamam de oligarca russo, sim, também. Tem que lembrar que os Estados Unidos também tem o mesmo tipo de oligarca que a Rússia. O capitalista é um oligarca. Pois bem, o fato é, mas há uma coesão no nível da ideologia. A China também tem uma coesão no nível da ideologia. Agora eu desço para o caso do Brasil. O que nós não temos aqui? Se hoje houver uma luta pelo empoderamento nacional, o povo fica em favor dos Estados Unidos contra o Brasil. O povo vota em quem beija a bandeira dos Estados Unidos pelas razões mais variadas. Então, o que nós estamos começando a perceber é que isto nos gera, inclusive, um exemplo de que é possível fazer luta social e, eventualmente, esta luta trançar as pernas, ainda que seja um pouquinho só, dos Estados Unidos, porque o strike do Brasil é tamanho que toda vez que alguma coisa vai contra a burguesia do Brasil e vai contra os Estados Unidos, esta luta perde. Isto é, historicamente, desde Vargas até os dias de hoje. Eis estes exemplos russo e chinês para demonstrarem que os Estados Unidos não conseguem sabotar a rede social da China. Ah, mas o Instagram e o Facebook e o Twitter. A China tem a rede própria. Ah, mas e o GPS? A Rússia tem o GPS deles. Então, o que estou dizendo é que a gente aqui está na roça, para dizer uma expressão que o Leonardo já usou lá no Triângulo Mineiro e eu no interior de São Paulo. A gente está na roça, só que dá para fazermos um processo de médio e longo prazo de estruturação de uma dinâmica social, outra no Brasil. Então, é a prova de que é possível um dia, eventualmente, ter uma vitória. Vamos falar sobre isso então, Alisson. E agora entrando na América Latina. Ontem houve o primeiro turno da eleição colombiana. Pela primeira vez, a esquerda pode chegar ao poder, ainda que tenha um segundo turno arriscado para o Gustavo Petro. Aqui no Brasil, as pesquisas todas apontam favoritismo absoluto do ex-presidente Lula e a possibilidade de vitória em primeiro turno. Você enxerga um ambiente para uma libertação da América Latina, ou pelo menos para jogar entre esses dois blocos? Sim, num ambiente muito curto e imediato. Não me parece que o caso colombiano seja um caso de ruptura substancial. Quero aqui me explicar para todas e todos que me acompanham. O único caso de maiúscula emancipação latino-americana é o de Cuba. Só este, que desde muito tempo, da década de 50, ele está em luta e busca aqui se sustentar, desde a década de 60, de modo mais estabelecido. É o único caso de país efetivamente soberano, cuja estruturação social se faz com as próprias pernas. Alguém vai dizer, mas é um país paupérrimo. Paupérrimo com as próprias pernas. Pois bem, há alguns casos de países que tentam estabelecer ações políticas um pouco mais firmes, mas que não chegam no caso cubano. Então, são Venezuela, Bolívia. Esses países, observem a resiliência de ambos os países. A Venezuela até agora não quebra. Houve um golpe em 2002 contra o Hugo Chávez, ele voltou em 3 dias. E no caso da Bolívia, houve um golpe de um ano depois, o movimento ao socialismo está de volta. Então, efetivamente, souberam mobilizar bem as massas e as lutas sociais. E há alguns países cuja dinâmica é bem mais, eu diria, laça, bem mais largada, que são os países da esquerda dentro das instituições capitalistas e, portanto, reféns da reprodução do capital nos termos do capital, não da luta. Então, isto é a Argentina, Chile, Uruguai com a Frente Ampla, Brasil com o PT, e, eventualmente, este André Manuel López Obrador, que os mexicanos chamam de AMLO, lá no caso do México, e pensávamos que Rafael Correa estivesse já um grau acima disso, mais próximo da Bolívia e da Venezuela, e se demonstrou que o Equador, no final das contas, é um país altamente refém do capital, e daí talvez não sequer pela falta de, eu diria, impulsividade de Rafael Correa, mas pelo fato de que o Equador é um dos raros países latino-americanos que não tem moeda própria, ele é totalmente dolarizado. E isso, então, faz com que ele não tenha nem banco central para ter política pública. Ele é dependente totalmente da vontade dos Estados Unidos. Pois bem, então esses países são o que se chama de esquerda, que por aí está. Se este Gustavo Petro ganha a eleição na Colômbia, ele está, em termos políticos, um grau abaixo
de Kirchners, Lula, Dilma, Bachelet e outros mais, que não é, enfim, o suprassumo da coisa. Volto a dizer, o AMLO lá no México, Bachelet na Colômbia, no Chile, os Kirchner, Mujica, e volto a dizer que não é uma questão também, quero dizer aqui, de personalidade. Olhem que homem notável que é o José Mujica, é a força política que organiza. A força é fraca, a força não é tão expressiva como o PT no Brasil. Não estou aqui analisando as pessoas, dizendo, puxa vida, tal pessoa trai ou não trai. O movimento que gera esta força política é um movimento de baixa intensidade, como é no caso da Argentina, ou do Chile, ou do Uruguai. Pois bem, o que eu quero dizer é que a Colômbia estará num grau abaixo dessa gente. Abaixo de Argentina, Uruguai, Brasil e Chile. Alguém perguntará, mas como é possível estar um grau abaixo? Observem, senhoras e senhores, este presidente do Peru, ele toma o poder, 20 dias depois vem um impeachment. Não cai, aí ele tira todo o governo de esquerda, põe de direita, aí vem mais um pedido de impeachment, vem mais um pedido de golpe. Então, esse Gustavo Petro, certamente ganhando a eleição, será um caso mais ou menos parecido com o desse presidente do Peru. Para governar e ficar até o final, ele vai à direita. E, se não for à direita, ele cai em 2 minutos. Então, efetivamente, a Colômbia é um caso pelo qual a direita em crise já percebeu. Para tirar essa esquerda do poder, é só uma espécie de palhaço, como este sujeito aí, que é o candidato agora, que provavelmente ganhará as eleições na Colômbia, é só com palhaços de extrema-direita, porque pela direita dita institucional não vai. Então, o padrão Bolsonaro está sendo replicado. Não só padrão Bolsonaro, padrão Trump, é o mesmo padrão. Ou seja, o capitalismo está impedindo qualquer possibilidade de uma esquerda moderada viver e governar, então saem esses exemplares que por aí existem. E qualquer coisa que ganhar de esquerda moderada, esta pessoa fica disfuncional em 2 minutos, tirando, volto a dizer, Cuba, Venezuela e Bolívia, porque eles têm a força do povo. Toda vez que alguém ganha pela esquerda e quer se sustentar nas instituições, não haverá espaço nenhum mais para que ele governe pacificamente por mínimo tempo. Alisson, muito legal. Agradeço aqui ao Paulo César Nascimento, dizendo que maravilha de explicações geopolíticas, mas gostei muito do comentário do Pedro Ayrton também. Fala assim, olha, enquanto a Europa caiu nas malhas do capitalismo americano, a China teceu sua teia com linhas do capitalismo para tornar os Estados Unidos dependentes dela, né? Interessante, quer dizer, porque tem uma relação de interdependência. Os Estados Unidos, a ênfase no governo Trump era a guerra contra a China, a ênfase no governo Biden passa a ser a guerra contra a Rússia, mas também tendo a China como um objetivo de médio e longo prazo, né? Até porque a dependência é muito grande. Talvez a gente esteja vivendo um momento de desglobalização para quebrar essa dependência dos Estados Unidos em relação à China também. Pode ser um movimento. Mas eu queria te perguntar sobre o Brasil, né? O Lula é amplo favorito. Como é que você acha que o imperialismo vai se posicionar diante da possível vitória do Lula? Queria também te trazer uma notícia de hoje. Hoje, nessa manhã, segunda-feira, 30 de maio, Jair Bolsonaro foi ao Twitter para postar que a sua viagem à Rússia foi extremamente bem sucedida, que graças a ela o Brasil não teve cortadas as suas importações de fertilizantes. O Bolsonaro trabalha para esse mundo do agronegócio, ele claramente é um funcionário do agro, né? Em toda a agenda que isso implica. E estava ali defendendo a parceria com os russos em função disso. Então, ele não é propriamente uma escolha também dos Estados Unidos, né? Quer dizer, nesse momento, pode ter sido no passado, hoje é menos funcional. Como é que você vê o embate Lula-Bolsonaro e a posição do imperialismo? A primeira dimensão é que o imperialismo e as burguesias nacionais que reinam em seus países são associadas ao imperialismo estadunidense, porque eu nunca dou a culpa só ao imperialismo. A primeira culpa sempre tem que ser dada às burguesias de cada país. Então, a culpa não é dos Estados Unidos. A culpa é da Fiesp, da Febraban, do mundo latifundiário do Brasil, destes empresários exploradores que graçam no nosso país com um horizonte mais sanguinolento possível. Isto se associa e se articula com os Estados Unidos. Portanto, eu não posso fazer aqui com que nós venhamos a dar toda a conta nas costas do inimigo externo, desconhecendo que o principal inimigo é interno, é o capital do Brasil, é a burguesia do Brasil.
Pois bem, o que estou dizendo é que este conjunto de burguesia do Brasil e capitalismo estadunidense, imperialismo estadunidense, é um conjunto que está estruturado numa lógica de acumulação na qual a mínima concessão é lida como perda. O que quer dizer isto filosoficamente? Durante o século XX, houve alguns movimentos, não vários, poucos, mas houve alguns movimentos nos quais perder era ganhar, dentro do capitalismo. Então, é Roosevelt nos Estados Unidos, Vargas no Brasil, Perón na Argentina e alguns outros mais. Esta movimentação dizia assim: se eu tirar um pouco do capitalista e der para o trabalhador, o capital funciona melhor, o trabalhador consome mais, a indústria e o comércio andam melhor, o capitalista está mais seguro, uma revolução comunista não vem, porque todo esse movimento é anticomunista, inclusive, não é? Roosevelt não é um comunista, é um anticomunista. Pois bem, esse movimento de dar um pouquinho para sustentar uma acumulação de longo prazo, isto se perdeu por muitas causas, muitas questões. O capitalismo hoje é um capitalismo que tem na produção o seu esteio, mas tem na ponta a especulação financeira. Então ninguém mais vai pensar que ele terá um negócio para daqui 25 anos. Ele pensa o seguinte: se eu vender o meu negócio e aplicar na bolsa, isso me rende 19% ao mês. Se eu mantiver o meu negócio, me rende 3% ao mês, mesmo assim eu terei ação trabalhista, IBAMA enchendo o saco e coisas mais que é o discurso médio do empresário brasileiro. Pois bem, a pessoa troca uma indústria por vender para qualquer país que queira comprar e especular em bolsa. Então, o capitalismo hoje ele tem uma dinâmica na qual o lucro imediato é muito grande. A perspectiva de fazer aqui uma espécie de testosterona de riqueza imediata é muito tentador esse padrão. De tal sorte que ninguém arranca nada em termos de concessão das burguesias do mundo nos dias de hoje. Então, o que estou dizendo é que padrões como o de Vargas, como o de Jango, como o de Lula e como o de Dilma, ou então como o de Perón e dos Kirchner. Eu sei que pessoas vão dizer, mas não tem nada a ver Perón com Kirchner. Eu estou colocando no mesmo balaio gente muito distinta, mas que tem um movimento de tentar fazer composição entre explorador e explorado. Esta composição, a burguesia do mundo não tolera mais, porque se fizer alguma composição, é a riqueza dos próximos 3 anos que o capitalista perde, ao invés de ganhar X, ganha X sobre 2. Alguém dirá assim, mas por que ele não pensa em longo prazo? Eu vou lhes explicar. Porque 100 anos atrás, eventualmente, os barões da indústria, era assim que se falava no Brasil, e eu sei que o Leonardo conheceu vários barões da indústria, dessa gente que dava um nome para a indústria. Enfim, vamos falar aqui, as construtoras do Brasil, elas dão o nome do seu proprietário, do seu dono, enfim. Então, leva o sobrenome da pessoa. Pois bem, essa pessoa tem o orgulho de dizer, fiz uma ponte faz 40 anos, a ponte não caiu, coisas mais. Tanto é que gente populista de direita, como este execrável senhor Paulo Maluf, tinha esse tipo de orgulho. Enfim, minha ponte nunca caiu, coisas mais. Que é uma mentira também, mas tudo bem, é uma forma de argumentar. Observemos nós que o padrão tucano de fala não é fiz uma ponte, a ponte nunca caiu. O padrão tucano de fala não fala de ponte nenhum, não fez ponte nenhuma, enfim, melhor dizendo. Então a pessoa simplesmente não fez nada. O Rodoanel está aí, foi uma feira de negócios, a privatização das estradas foi uma outra feira de negócios, e a pessoa tem um TED bancário na Suíça. Então a dimensão é outra. Pois bem, por que hoje não há mais possibilidade de aceitar governantes que façam transação como Lula ou como a Dilma? Porque quem governa o mundo capitalista é o CEO. E este CEO não é dono da empresa. Ele é um funcionário altamente qualificado que tem um prazo de 3 anos para bater meta e tirar milhões ou bilhões para a sua própria conta. Então, se depois vier o azar da empresa, do país, da sociedade, o que importa é que em 3 anos ele faturou extraordinariamente. Essa é a conta do CEO. Alguém vai dizer assim, mas não é todo capitalismo que é governado pelo CEO. Sim, mas alguém que tem uma indústria, um comércio, algo assim, e tanto faz ter tudo isso ou vender e colocar na bolsa, ele é CEO de si próprio, ou seja, ele não tem o orgulho de ser capitão da indústria e dizer, esta construtora leva o nome da minha família, meu pai fundou, meu filho cuidará, ou algo assim. É uma outra dimensão. Pois bem, o que estou dizendo é que não passa nenhum governo que possa ser de mínima transação na lógica do capital de hoje. Porque a pessoa vai perguntar o seguinte, eu estou perdendo dinheiro.
com o Paulo Guedes, eu ganho efetivamente X especulando no aspecto tal. Chega um governo minimamente de composição com capital e trabalho, eu perco algum dinheiro nisso. Então, o capital brasileiro e o capital estadunidense não aceitarão de modo nenhum o ex-presidente Lula se tornando presidente. Pois bem, a questão decisiva é que por vontade própria não vai. Né? Exatamente. Por vontade própria não vai. A questão decisiva é quais são os constrangimentos externos que podem então fazer com que venha a ser. O primeiro deles é que, efetivamente, o custo de uma eleição, para negar, é um custo político, institucional, que pode ser pago, mas, efetivamente, tem algum resquício, algum rescaldo nesse mesmo pagamento. O golpe de 2016 foi por causa da pedalada fiscal. Pagaram um preço gostosamente e até hoje estão dando risada e não permitem chamar o golpe de 2016 de golpe. Portanto, efetivamente, pode acontecer alguma coisa de agora até novembro e dezembro que faça com que as eleições, sendo ganhas pelo ex-presidente Lula, venham a ser rompidas em 2 minutos e que se pague o preço disso. E pode acontecer também de não pagarem o preço e, então, farão o processo de colonização do próximo governo, que é fazer com que o próximo governo seja mais à direita do que foi o primeiro ciclo de governos petistas, então uma forma de mantê-los no poder parcialmente até o dia em que o golpe venha. Ou esperam 4 anos e a próxima eleição, então volta à direita organizada, o Luciano Huck ganha a eleição, ou qualquer pessoa nesse perfil, ou então dão o golpe no meio do caminho, de agora, de 2023 a 2028. Você está colocando pontos importantes, Alisson. Deixa eu só ler alguns comentários para não deixar passarem muito. Eu vou voltar nesse tema do risco de colonização do governo, né? Antes, agradecendo aqui a Fátima Salles, ao Luiz Antônio, dizendo: não sou pobre, entendo que não devo pagar imposto de renda, mas pagar 27,5 com milionários não pagando nada é inaceitável. Pois é, a gente está no momento das declarações aí, muita gente revoltada. Li Oliveira dizendo que o capitalismo é não sustentável, o capitalismo rentista é como uma pirâmide, a base é virtual. Luiz Antônio Amaral: oligarcas brasileiros, vira-latas, jogam contra o povo brasileiro. Tem a ver com isso que você falou do capital não aceitar a vitória do ex-presidente Lula. E aí, Alisson, você falou assim, olha, tem um custo, né? Você veja, olha, o golpe de Estado de 2016 teve um custo. Destruiu o sistema político, colocou Bolsonaro no poder, desmoralizou o Brasil, tal, mas aumentou as margens de lucro de boa parte das empresas e também ofereceu o Estado para ser saqueado no Brasil. Agora, aceitar um golpe militar do Bolsonaro teria um custo muito grande. Essa hipótese parece estar refluindo. Anular as eleições, ou evitar, ou cancelar, ou adiar, também traria um risco grande. Então, agora existe a defesa do sistema eleitoral. Tal. A hipótese de menos custo, se é que há um plano, assim, contra o ex-presidente Lula, é ou colonizar o próximo governo ou ter paciência, esperar passar. Né? Um governo, tal, daqui 4 anos, vamos ver o que faz. Então, será que, ainda que não gostem do Lula, a gente não está indo para essa coisa do... já que é inevitável, né, quer dizer, uma aceitação para esses setores? É um processo que não dá para saber de antemão qual a sua solução. Eu penso que esse processo, inclusive, nem esteja decidido pelo capital, pela burguesia e pelo imperialismo que se associa à burguesia do Brasil. É, eventualmente, a burguesia do mundo, não é apenas a brasileira. A estadunidense é igual, por todo mundo é do mesmo modo. É uma burguesia, como sempre foi, e se torna cada vez mais explícito isso, uma burguesia com um grau de tosquice e de horizonte de subjetividade dos piores de toda a história. Então, é uma gente inculta, é uma gente sem nenhuma preocupação altruísta, quanto mais cristã, mais odeia o próximo, enfim, quanto mais moralista, mais imoral é, de tal sorte que esta estrutura da burguesia, ela não tem nenhuma expectativa, não se pode ter em relação a ela nenhuma expectativa moral, no sentido de que ela aprenda alguma coisa, porque exatamente ela goza ser brutal, ela goza ser assassina, e pasmem, estas chacinas que aconteceram, este caso deste cidadão brasileiro asfixiado num camburão da polícia brasileira no estado de Sergipe, isto recebe aplausos de boa parte da nossa gente. A chacina do Rio de Janeiro foi aplaudida
por mais gente do que desaplaudida por tanta outra gente. Então, o povo brasileiro, ele foi cultivado, ele foi construído, ele foi constituído nesta ideologia do capital. Então, não há salvação, inclusive, pelo olhar do povo. Este povo não está sendo mobilizado, este povo não está sendo cultivado para outras ideias, de tal modo que é um povo efetivamente que está pensando na conta daquilo que não tem para pagar e que, por um acaso, tem uma memória de uma lembrança aqui dos governos Lula e Dilma, nos quais havia a possibilidade do petróleo mais baixo, da gasolina, ou do gás, ou da comida. É só este acaso, porque não há uma mobilização de consciência de classe no povo brasileiro. Então, o povo eventualmente votará no ex-presidente Lula sem que saiba quais as razões pelas quais, naquele tempo, se vivia melhor do que hoje. É apenas uma constatação empírica como a banalidade. Ou seja, eu comi um doce cheio de açúcar e como ele é gostoso porque tem açúcar. Não tem uma explicação que esse açúcar pode fazer mal, que o melhor doce não é o tão açucarado, não tem nada disso. É simplesmente uma comida imediata, um paladar imediato. Então, nosso povo, eventualmente, não é que vai reverter um processo social. É apenas a fome e a miséria estão tamanhos que esta pessoa, eventualmente, não aguenta mais a vida que tem. Então, economicamente, como o próprio Leonardo já está demonstrando por aí, ela vai ao ex-presidente Lula. No entanto, boa parte dessa gente concorda com a chacina. Agora vai a peculiaridade, porque essa gente que eventualmente se descola de Jair Bolsonaro e vai a Lula, um bom pedaço dessa gente é contra a chacina, mas essa gente já é de esquerda desde sempre. Agora, um pedaço dessa gente que vai ao ex-presidente Lula não aguenta mais a conta do gás e concorda que se deve chacinar o bandido. Então, o que nós temos é um quadro no qual nós estamos andando numa espécie de faca afiada por cima da faca, e nós não estamos aqui efetivamente operando um processo de reconstrução ou de modelação da base social em outra perspectiva. Estou dizendo é que o capital do Brasil, se ele não consegue bloquear o ex-presidente Lula agora, deixa ganhar. Tenta colonizar o governo. Se não consegue, deixa esperar uma próxima eleição, caso tenha um bom candidato, ou caso não tenha nenhum, dá um golpe. Está muito fácil, inclusive, colocar como sucessor alguém que é tucano histórico, como o ex-governador Alckmin. Pois bem, então o que estou dizendo é que, neste quadro geral, todas as peças estão montadas. O seguro, inclusive, caso Lula dê certo contra a burguesia e a favor do povo, o seguro já está dentro do governo, já tem um vice-presidente da República que é deles. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que todo este quadro está organizado de tal modo que também não temos o povo olhando para este horizonte. Então, qual é a perspectiva? 4 anos de governo que, eventualmente, limpam um pouco do caos do golpe de 2016 e do governo Bolsonaro, mantendo a base do capital e mantendo a base ideológica de extrema-direita do povo e da burguesia, que, portanto, daqui 4 anos, ou dão golpe ou voltam com a mesma força que tiveram hoje. Muito profunda a sua análise, muito precisa. Vou agradecer ao Luiz Antônio Amaral, dizendo: método de oposição binária, negros, pobres, indígenas, LGBTQIA+, mais mulheres, estão efetivando a tortura. Mas eu quero falar sobre os movimentos das elites, né? Por quê? Bolsonaro, as pesquisas apontam como um nome de pouca viabilidade, pela sua extrema rejeição. Muito difícil. E aí eles tentam agora levantar mais uma vez uma terceira via. Talvez seja a última esperança da terceira via, a Simone Tebet. Como é que você vê esse fenômeno Simone Tebet e se ela pode, de alguma maneira, unificar a burguesia? A tal ponto até de levar os ruralistas a desistirem do Bolsonaro, enfim. Acho muito improvável, mas é uma hipótese que eu não descarto, sei lá, do Bolsonaro correr da eleição por algum motivo qualquer e abrindo espaço para uma outra candidatura de direita, né? Então, passo para você. A psicanálise diz que quando o José fala mal de João, ele fala muito mais mal dele do que de João, porque aquilo que a pessoa fica olhando para a outra, dizendo, puxa vida, olha o que ele faz, ou ela faz, isso é a vontade dela, ou então as taras dessa aqui que está falando da outra. Isto quer dizer, então, que há um movimento desta dita imprensa empresarial, enfim, essas televisões que dominam o país, mais essa meia dúzia de
jornais e revistas e as rádios de sempre do país, esse pessoal, ao procurar um candidato de terceira via, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, e todo mundo vai caindo. E agora acharam essa senhora senadora aí como a última hipótese da terceira via e cai também daqui a pouco. Isso revela mais dessa gente que anda procurando do que da pessoa procurada. Então, a questão decisiva não é Moro, Dória ou Simone Tebet. A questão decisiva é por que esse povo continua procurando? Porque este povo efetivamente representa uma fração do capital que está se tornando minoritária no Brasil. Esse jornalista de direita, desses jornalões oficiais ou dessas televisões desgraçadas por aí que dominam o país, essas pessoas, como elas não são tecnicamente o agronegócio, elas não são a milícia, elas não são o minerador do Pará ou algo assim, eles não se identificam, eu diria, no preconceito deles, porque isso é uma questão de preconceito. Eles não se identificam com a pobreza cultural desta nova fase do capitalismo do Brasil. Porque, tecnicamente, essa gente, ela transaciona no nível cultural de um teatro, de um museu, ainda que muito bestialmente para ver aí qualquer musical da Broadway, mas enfim, é o que essa gente tem por espaço seu. Então essa gente está efetivamente, na verdade, num problema enorme, porque essa gente é organizada contra qualquer coisa que seja de esquerda, só que a direita, que é o que elas são, efetivamente, essas pessoas são de direita. A direita tem uma estética do horror, tem uma fração dominante que para elas é muito ruim, então elas ficam procurando por aí, em primeiro lugar, um concursado, porque essa classe média de direita, ela se estrutura muito em concursos. Pois bem, procura aí o Sérgio Moro, viu que não dá em lugar nenhum. Ah, então procura um empresário do setor de serviços que organiza o LEAD. Aí percebe que esse sujeito também não tem impacto social nenhum, então perde o setor da burguesia de serviços, esses serviços por aí que fazem buffet para ditos empresários da Faria Lima. Pois bem, agora procuram quem? Procuram uma senhora que eventualmente tem um pezinho no latifúndio, enfim, está lá no Mato Grosso do Sul, e que, ao mesmo tempo, parece ser uma pessoa que come com talheres, e não simplesmente alguém que rasga a carne no dente. Então, é a última esperança desse pessoal. No final das contas, o Brasil não quer saber desse perfil. Essa é a questão decisiva. O capital do Brasil está na mão agora desse tipo de empreendimento que é apenas do agronegócio, do latifúndio, já não tem mais sofisticação industrial ou econômica de como houve em um pedaço do século XX. Já não há mais Severo Gomes no mundo representando a burguesia brasileira. Então, efetivamente, agora só essas figuras patéticas, que eu não preciso nem dizer o nome por aí, essas periquitadas empresariais, enfim, o Leonardo já entendeu aqui de quem eu estou falando no sentido de periquitos empresariais. Pois bem, então, aqui estou aqui falando, senhoras e senhores, é que essa gente também não se identifica com esses periquitos. Resultado, os pavões que por aí existem, que são vistosos, bonitos e com a pluma muito pintadinha, ninguém quer saber dessa gente. Então, Leonardo, efetivamente, talvez seja o canto do cisne ou do pavão desse povo que é pavão, o canto do cisne dos pavões. Daqui 5 ou 6 anos, essa gente é decrépita, porque o capitalismo do Brasil é o que é. Foi essa gente que privatizou o Brasil. Então foram os tucanos de alta plumagem que na década de 90 acabaram com a indústria do Brasil. E depois esse processo veio até os dias de hoje. Pois bem, essa gente que dependia de algum recurso urbano advindo das empresas e das indústrias, o espaço dessa gente acabou. Agora é só sertanejo universitário, truco, churrasco e cerveja. Porque outro dia me disseram que pessoas fazem TCC no interior, para eles TCC é truco, churrasco e cerveja. Então, esse ambiente de truco, churrasco e cerveja também, essa classe média jornalística do Brasil não suporta. Ou seja, bem-vindos a um lugar nenhum, onde eles não têm nem sequer história e estão andando, então, aqui o seu canto do cisne. Leonardo, som. Desculpa, eu tinha mutado aqui o microfone. Fantástico, você já tinha falado aqui em outras oportunidades, né, que no estágio atual do capitalismo brasileiro, ele é melhor representado por Bolsonaro do que pelas terceiras vias da vida. O problema é que esse capital hoje não consegue controlar uma eleição, não consegue vencer pelas bobagens aí feitas pelo Bolsonaro. Né? Enfim, por isso, Leonardo, se me permite só um adendo disso, por isso que ele sempre irá com o Bolsonaro e o Bolsonaro não tem nem sequer hipótese de não concorrer. Mesmo que perca, né? Mesmo que perca. Então, vamos lá. Deixa eu trazer os comentários aqui finais. Tá? O Luiz Antônio Amaral mandou 3 superchats dizendo assim, ó, Bolsonaro, filhos, parentes, cadeia.
Moro Dallagnol, TRF4, STJ, STF, cadeia. Tebet nunca defendeu mulheres e trabalhadores. É interessante, quer dizer, quando ele defende prisão para os Bolsonaro, os parentes e também para as instituições, né? Porque as instituições e a milícia se misturaram nesse processo dramático aqui no Brasil, que eu acho que valeria uma outra discussão, né? Sobre como que as instituições viraram, na verdade, também, quer dizer, se misturaram demais com a milícia. E tinha um outro comentário que eu queria trazer para você, que eu achei muito interessante aqui, Alisson, só para a gente fechar. Estava aqui na tela, mas eu acabei tirando. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Vou achar. É um minutinho aqui. Da Miriam Venâncio Sigli. Isso aqui também valeria uma outra aula. A burguesia, iludida em suas vaidades, é prisioneira da sua ganância e egoísmo. Colhe medos, fobias, ansiedades, neuroses, o inferno emocional, né? O inferno emocional do sistema. Também eu acho que é uma outra discussão que valeria muito ser trazida. Se você quiser fazer um comentário final. E aqui só mais um da Luísa. Alisson, você usa seu conhecimento marxista e nos brinda com análises coerentes perfeitas. É um prazer ouvi-lo. Abraços e saúde. Passo para você encerrar, então, Alisson. Sim, eu agradeço, Leonardo, inclusive as perguntas. E esta nossa pergunta que disse a respeito do inferno da vida, eu convido a todas e todos, inclusive, para várias das minhas reflexões nos livros, em aulas, em cursos, nas quais eu trato sobre isso. O Leonardo, inclusive, então, já fica aqui combinado, com o Leonardo comigo, de num dos próximos encontros mensais nossos, de fazermos esta reflexão que é decisiva sobre o impacto da economia e da política e das instituições e da sociabilidade capitalista nas nossas subjetividades, porque efetivamente todas as pessoas sofrem. O rico com esta lógica, eu diria, absurda de acumular para morrer com dinheiro, e ele é um infeliz. O pobre, porque está na rua, a polícia vai lhe parar e pode colocar num camburão e asfixiá-lo numa câmara de gás e nada acontecerá. Ou seja, não tem uma pessoa plenamente saudável psiquicamente no capitalismo. É preciso estudar isso muito a fundo, refletir sobre isso e observar o impacto disso, inclusive em termos políticos e de ação estratégica. Então, Leonardo, num dos próximos encontros nossos, será com alegria que eu farei esta reflexão sobre pensarmos as dores da sociedade capitalista atual. Vamos fazer isso. Quem sabe a gente faz aí já no seu retorno do México. Alisson, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam e um grande abraço a todos e a você. Valeu. Obrigado, Leonardo querido, e a todas e a todos. Boa tarde.